pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é uma resenha da nossa última leitura do livro Nós, do Zamiatin. Antes de passarmos para a resenha, eu gostaria de pedir que você curtisse, que você comentasse, que você se inscrevesse aqui no canal para apoiar o nosso trabalho, ok? Vamos para a resenha? Bem, Zamiatin era russo, nasceu na Rússia, tinha um pai sacerdote ortodoxo russo, ou seja, ele era um padre, e era filho de uma musicista que tocava piano. Zamiatin foi casado com uma mulher chamada Ludmila. Ludmila Ussova estudou engenharia naval na Faculdade de São Petersburgo e nessa época Zamiatin entrou para o Partido Operário Socialista, mais conhecido como bolcheviques. Tornou-se um crítico da censura praticada por esse partido. Quando ele percebeu a censura, ele começou a criticar o partido do qual ele fazia parte, e a gente já conhece essa história, né? Quando a gente começa a criticar, as pessoas realmente não nos olham com bons olhos, né? Por mais que a gente tenha razão na crítica que é feita e equilíbrio, nós somos sempre, toda pessoa que vai fazer uma crítica acaba ficando meio que mal vista, né? Pelos seus pares. Isso aconteceu com Zamiatin, tá? Ele foi preso por causa disso, ele foi exilado durante a Revolução Russa de 1905, mas ele regressou a São Petersburgo, onde ele viveu assim de forma clandestina até partir para a Finlândia para terminar os seus estudos em 1906. Depois que ele se formou em engenharia naval, ele começou a escrever ficção como passatempo. Depois ele foi preso e exilado pela segunda vez, tá, em 1911, e anistiado em 1913. Ele escreveu, é uma coisa interessante, né, que o Zamiatin escreveu vários contos de fadas tecendo críticas a respeito do regime comunista russo. Ele passou, depois desse período de formação, assim que ele se formou, logo depois dele ter se formado em engenharia naval, ele passou 2 anos trabalhando na Inglaterra como engenheiro. Em outubro de 1917, ele ainda estava trabalhando lá na Inglaterra. Ele estava construindo um grande navio, acho que, se não me engano, era um navio russo, o primeiro navio russo quebra-gelo, uma coisa assim. Ele ainda trabalhando na construção desse navio lá na Inglaterra, em 1917 ele descobre que acontecia uma revolução lá na Rússia, no país dele, capitaneada pelo Lenin. Assim, inicialmente, né, como ele fazia parte do Partido Operário, ele achou que a revolução poderia ser muito boa. Então, inicialmente, ele tinha esperanças de que essa revolução fosse o início de uma nova ordem social na Rússia. Infelizmente, ele logo ficou frustrado porque Lenin acabou explorando os trabalhadores socialistas e tratando esses trabalhadores como máquinas e não como pessoas. E isso foi uma coisa muito frustrante para Zamiatin e ele começou a criticar demais o regime em razão disso, né? Aí a gente pode traçar um paralelo, né, na obra de Orwell, que veio depois, na Revolução dos Bichos, isso também acontece, né? Depois que os animais conseguem tomar o poder da fazenda e expulsam o proprietário, que era o explorador, que eles consideravam que estava explorando o trabalho deles. Logo em seguida, eles, para organizar o trabalho, há necessidade de escolherem pessoas capacitadas, né? E essas pessoas, e esses animais capacitados, né, no caso, seriam os porcos. Eles se intitulam, né, mais capacitados do que os outros, e os porcos assumem o poder e a administração da fazenda. E logo, logo você começa a ver justamente isso. A exploração dos outros animais, fazendo com que eles tivessem longas jornadas de trabalho, pouca alimentação, pouco sono, péssimas condições de trabalho. Ou seja, né, assim como Zamiatin, Orwell também criticava o regime comunista pelos mesmos problemas. Então, gente, é assim, entra um, sai outro, e o trabalhador está na mesma situação, está completamente vendido, ferrado e mal pago na história. As suas obras, por conta disso, dessa insatisfação e dessa frustração, foram ficando cada vez mais críticas. Seus trabalhos foram banidos e ele ficou proibido de publicar na Rússia. Mas ele começou a ser censurado. Isso acontece em qualquer lugar. Você começa a criticar, você acaba sendo jogado para escanteio, as pessoas começam a querer te censurar. Isso aí era previsível que isso acontecesse, né? Então, em 1921, o manuscrito do livro
que foi a nossa leitura, a nossa última leitura, o manuscrito do livro Nós, foi rejeitado pelos censores, né? Então, naquele mesmo ano, Zamiatti publicou um ensaio chamado, a tradução, lógico, o título original não é esse, mas traduzido para o português fica assim: Eu Temo, que marcou o fim de qualquer carreira como escritor que Zamiatti poderia algum dia imaginar ter na Rússia. Foi um dos primeiros, Zamiatti foi um dos primeiros dissidentes do regime soviético. O escritor acabou conseguindo com que o manuscrito de Nós fosse contrabandeado para Nova York, onde foi publicado em 1924. Apesar da dura censura que Zamiatti sofreu, ele teve coragem de escrever para Stalin em 1931, solicitando permissão para deixar a Rússia, já que ele não podia mais escrever, não podia mais publicar nada, então ele achou por bem sair da Rússia, né? Mas dentro de um regime comunista você não sai do seu país assim a hora que você quer, né? Você tem que pedir permissão, você não tem liberdade de ir e vir. Então ele solicitou essa permissão, até é considerado um ato muito corajoso dele, já que ele era uma pessoa mal vista pelo regime em razão das suas críticas, né? Era de se esperar que ele não conseguisse essa autorização. Mesmo assim, ele teve coragem e escreveu essa carta para Stalin em 1931, pedindo para poder deixar a Rússia. O incrível foi que uma das raras figuras públicas, que Zamiatti se tornou uma das raras figuras públicas a receber essa autorização da União Soviética na década de 30. E seguiu, depois que conseguiu a autorização, direto para Paris, onde encontrou trabalho como roteirista. Em um revés do destino, Zamiatti escreveu pela segunda vez, ou seja, ele estava meio que abusando, né? Mas ele, por incrível que pareça, ele escreveu pela segunda vez, novamente para Stalin em 1934, desta vez pedindo permissão para voltar à União dos Escritores Soviéticos. E por que ele fez esse pedido? Porque ele não foi aceito pela Sociedade dos Imigrantes Russos na França, onde ele vivia naquela época, né? Porque ele foi para lá e tentou entrar nessa Sociedade dos Imigrantes Russos na França e ele não conseguiu e ficou numa situação financeira difícil. Por incrível que pareça, pela segunda vez, Stalin concordou e permitiu atender o pedido de Zamiatti. E Zamiatti foi o primeiro e único escritor emigrado, ou seja, fora da Rússia, a reconquistar o direito de se associar a uma organização social na Rússia, que foi a Organização dos Escritores Soviéticos. Zamiatti morreu em Paris em 1937, aos 56 anos de idade. Ele morreu, olha só que coisa incrível, ele morreu mais de meio século, mais de 50 anos antes do livro Nós ser finalmente publicado na União Soviética em 1988, quando o regime soviético já havia começado a cair. O livro Nós do Zamiatti foi mandado para os Estados Unidos, foi publicado nos Estados Unidos em 1924, ou seja, foi publicado num país capitalista, né? E vocês sabem que os socialistas e comunistas sempre fazem né, duras críticas ao regime capitalista, mas Zamiatti só conseguiu publicar o livro dele em Nova York em 1924. Lá naquele país maravilhoso, naquela revolução maravilhosa, pseudo-maravilhosa, né, de onde ele saiu na Rússia, ele só foi conseguir ser publicado 50 anos depois, quando o regime soviético estava começando a cair. Então ele levou 50 anos para finalmente poder publicar o seu próprio livro no seu país. É um exemplo de como funcionam as coisas dentro de um país socialista comunista, ou seja, liberdade nenhuma, se você for censurado, acabou, se você for um escritor e for censurado, acabou. Então, minha gente, não é brincadeira, não. Então, assim, não é só o regime socialista e comunista, não. Qualquer regime totalitário funciona desse jeito e você vai encontrar esse tipo de dificuldade. Mas, enfim. Então, essa é um pouquinho da vida do Zamiatti que eu queria aqui pontuar para vocês que vocês pudessem entender por que ele escreve o Nós, né, que foi considerada a primeira distopia e uma das mais importantes e que influenciou tanta gente que veio depois. Vou falar um pouquinho sobre a obra Nós do Zamiatti, sobre o livro. Nós é uma narrativa em primeira pessoa escrita como se fosse tipo assim um diário, tá? Por D503, que é o nosso personagem principal, o nosso herói da trama,
E o D503, ele é matemático e é engenheiro também. E ele descreve nesse diário uma sociedade futurista do século 29. Todos os cidadãos dessa sociedade vivem em uma cidade-estado sob um governo autoritário e o olhar atento de uma força policial secreta chamada os Guardiões. A sociedade em questão se desenvolve como resultado de uma guerra dos 200 anos, na qual a cidade em que eles vivem triunfou sobre o país e se separou do, por eles, considerado mundo primitivo, e criaram um Estado único a partir dessa guerra dos 200 anos. Os habitantes desse Estado único, agora formado, vivem numa sociedade planejada racionalmente, na qual todas as atividades do dia são programadas de acordo com uma tábua das horas. Isso é muito interessante. É chamada tábua das horas. Ali toda a programação de todos os números que são os cidadãos dessa nova sociedade estão programados. A única atividade humana dentro dessa sociedade que não é 100% regulada é a atividade sexual. Eles têm uma certa liberdade nessa questão da sexualidade, né, das relações sexuais. Nas chamadas horas pessoais, os cidadãos dessa sociedade, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem. Se não me engano, eram 2 horas por dia que eles tinham o direito a ter essas horas pessoais. Nessas horas pessoais, eles podiam tanto ter relações sexuais, como eles podiam fazer atividades artísticas, atividades criativas, tudo dentro desse horário que é chamado de horas pessoais. O amor e o casamento, dentro dessa sociedade, no livro Nós do Zamiati, foram completamente eliminados. Não existe casamento e nem amor nessa sociedade. Qualquer cidadão que queira pode se registrar para ter relações sexuais com qualquer outro cidadão, ou seja, qualquer outro número, obtendo através de o preenchimento de uma ficha, que pode ser até chamado de vale sexo, mas é tipo uma ficha que você preenche da pessoa com quem você quer se relacionar e, de acordo com a data e hora que você preencheu, a pessoa aceitando, vocês vão se encontrar no apartamento e nesse apartamento, ou seu ou da pessoa, vocês vão poder ter ali as relações sexuais. Lembrando, uma coisa também muito interessante é que esse apartamento é feito de vidro. Aliás, o prédio inteiro é feito de vidro. Ou seja, você não tem nenhum tipo de privacidade. A sua vida é completamente pública e está aberta para todo mundo. E eles acham isso normal porque o personagem principal, o D503, inclusive, nas suas primeiras anotações no diário, ele diz que, ele relatando sobre como é que é o prédio onde ele vive, que é de vidro, transparente, ele diz que é assim porque nenhum dos cidadãos dessa sociedade tem nada a esconder de ninguém. Então, se eles não têm nada a esconder, não há necessidade de paredes que sejam obstáculo para a visualização do outro. Então, eles moram em apartamentos de vidro, aonde você, do seu apartamento, vê o que o seu vizinho está fazendo. Então, o único momento em que é permitido uma certa privacidade é no momento da relação sexual. A pessoa chegando ao seu apartamento, você vai fechar a cortina, tem uma cortina que você pode usar, aí você fecha as cortinas do seu apartamento em volta e aí todo mundo fica sabendo que você está tendo relações sexuais naquele momento, mas você tem ali uma certa privacidade, entre aspas, né? Outro ponto dessa sociedade é que todos os cidadãos usam uniformes cinza azulados e são identificados pelo número. A igualdade dentro dessa sociedade é elevada à enésima potência. É um valor muito importante, muito reforçado. Então, assim, todos têm o mesmo uniforme, todos têm a mesma atividade, todos têm o mesmo pensamento. Então, inclusive, a beleza e a arte são consideradas pelo Estado Único uma espécie de heresia. Por quê? Porque justamente ela vai atingir a questão da igualdade. Então, dentro dessa sociedade, ser original, ou leia-se, ser diferente, significa distinguir-se dos outros. Por isso, ser original é violar o princípio da igualdade. Então, a partir do momento que eu sou original,
eu estou violando esse princípio que é super valorizado nessa sociedade da igualdade. Então, já diz o ditado que tudo que é demais é ruim, né? Então, assim, igualdade é bom, mas igualdade demais a ponto que você perca a sua individualidade, né? E você não tenha mais as suas próprias características, né? Os seus gostos respeitados, fica uma coisa insuportável. E é isso que nós vemos aqui no livro Nós do Zamiati, nessa sociedade. O D503, como eu já falei, ele é matemático, ele é engenheiro espacial e ele está construindo uma nave chamada Integral. Inclusive, essa escrita dele como um diário, né, o livro Nós é todinho como se fosse um diário. Dia a dia ele vai relatando, o D503 vai relatando o que aconteceu no dia dele. E a intenção dele fazer essa escrita, né, esse diário escrito à mão, é enviar esse diário através dessa nave que ele está construindo para outros planetas. Por quê? Qual é a intenção do Estado Único? Levar a sua ideologia, o seu modo de pensar e de viver para outros planetas. E como o D503, pelo menos no início do livro, é absolutamente fiel a esse regime, ao Estado Único e ao benfeitor, que é o líder máximo dessa sociedade, ele está escrevendo isso porque ele quer mostrar para esses seres de outro planeta, para onde a Integral vai, que a sociedade dele é absolutamente evoluída e é muito justa, né? Os benefícios e e tudo que ele acha, né? A perfeição que é para ele viver nessa sociedade. Então ele vai escrevendo ali todo dia, relatando, né, os acontecimentos diários, relatando os seus pensamentos a respeito daquilo que acontece durante o seu dia, e você vai vendo que realmente ele subscreve aquela sociedade da forma que ela é, e para ele aquilo não há nenhum problema em se viver da forma como ele vive, né? Inclusive, uma coisa que também é destacada, que você percebe lendo o livro, é a homogeneização, né? A homogeneização do pensamento, da roupa, das atitudes. Isso é uma coisa assim que fica muito patente. Por exemplo, eles têm a tábua das horas que regula a programação do dia. Então, todos eles, dentro dos seus prédios de vidro, acordam no seu apartamento exatamente no mesmo horário. Então, eles olham para o lado e vê o vizinho acordando, levantando e saindo da cama no mesmo horário, porque os relógios despertam no mesmo horário. E aí eles transitam pelo apartamento, trocando de roupa, todos eles fazendo isso, depois todos eles sentam na mesa do seu apartamento para tomar o seu café da manhã, e uma coisa assim que foi assim chocante, todo mundo saindo como se fosse um exército do seu apartamento e se enfileirando na frente do elevador, filas assim perfeitas, e filas, eu acho que de 2 ou 3 filas, que a partir do momento que o elevador abre a porta, aquelas 3 filas entram, enche o elevador desce, a próxima fila, as próximas pessoas já estão ali. Então é aquela coisa bem estilo mesmo, exército marchando, entendeu? Então eles descem, vão para o seu trabalho, todo mundo pegando o ônibus no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, trabalhando e etc. Então isso é uma coisa assim que dá até uma certa angústia. Quando você vê todo mundo ali meio que robotizado fazendo as mesmas coisas, tá? A princípio, como eu falei, o herói é um seguidor fiel desse regime, do líder chamado benfeitor. A liberdade individual para ele é algo assim completamente obsoleto, atrasado, é fruto de sociedades primitivas. E ele acha maravilhoso que os habitantes do Estado Único vivam e trabalhem dentro dessa sociedade dessa forma. Ou seja, ele acha que essas pessoas trabalham melhor em um estado coletivista de contentamento e felicidade. Ou seja, para ele, esse estado coletivista é uma coisa maravilhosa e resume-se em felicidade para ele. Ao longo desse romance, né? D503 começa a acontecer uma coisa muito interessante. Ele começa a se entender como um indivíduo, né? E a partir do momento que ele sai dessa ideia da coletividade, que ele é uma pecinha dentro de um todo, ou seja, que ele se vê como um todo coletivo e ele começa a se perceber como um indivíduo enquanto indivíduo, duas coisas são importantes para que ele comece a perceber isso. A primeira coisa foi ele ter se apaixonado pelo personagem feminino da história, que é a I-330. Esse personagem feminino, I-330, aparece na vida dele e ele se apaixona por ela. Então ele começa a perceber a sua individualidade a partir desse momento. E também a outra coisa que contribui
para essa autoconsciência dele como indivíduo é o fato dele começar a escrever. Como eu disse, ele estava escrevendo um diário para ser enviado para outros planetas, né? E para ser lido por outros seres desse outro planeta. Então, a partir do momento que ele começa a escrever, ele começa a refletir sobre o que ele está escrevendo, né? Então, tudo isso, ele se apaixonar pela personagem feminina, I-330, e ele escrever funcionam para conduzi-lo a essa autoconsciência de que ele é um indivíduo. Então, assim, o tema central do Nós é a luta para preservar esse eu individual contra as pressões pelo coletivo Nós. Por isso, o título do livro, Nós, é a luta do D503 para preservar esse eu individual que ele descobre ao longo do livro contra essas pressões de homogeneização, de coletivização absurdas que acontecem dentro dessa sociedade. E aí, 330 é o personagem que ajuda o nosso herói D503, afirmando a individualidade dentro desse romance. Com relação ao líder desse Estado Único, o benfeitor, ele, dentro da história, ele comemora o seu 48º mandato e ele é um líder absolutamente cruel. Agora, você imagina ele ficar 48 anos no poder, um déspota, uma pessoa autoritária, passar tanto tempo assim no poder. A história também mostra que esse líder, ele manipula as pessoas, ele executa também, pessoalmente, os que cometem qualquer tipo de infração. Então, qualquer tipo de infração é punida com a morte. E ele faz questão de estar presente pessoalmente no dia da execução da morte desses infratores. O benfeitor desse livro, que é o líder máximo, ele acha que ele é o próprio Deus. Então é isso, essas são as principais considerações da história em si. Agora vamos para as minhas considerações pessoais. Gente, eu tive muita dificuldade na leitura desse livro. As 100 primeiras páginas foram terríveis para mim, porque o autor, o Zamyatin, como vocês perceberam através do pouquinho que nós falamos a respeito da vida dele, ele era matemático, ele gostava de ciências exatas, ele se tornou engenheiro naval. E quando ele escreve esse personagem, D503, como matemático e engenheiro também, ele decide que ele vai usar um linguajar matemático. Então, o D503, quando ele quer explicar o que ele está sentindo e muitas coisas que ele está imaginando no seu diário, ele usa expressões matemáticas, termos matemáticos. Gente... E não podia haver algo pior para mim do que isso, porque eu sempre detestei matemática, eu sempre fui uma aluna bem ruim de matemática, eu nunca gostei de matemática. Então você imagina uma pessoa que não gosta de exatas ler um livro onde o autor o tempo todo está explicando o que sente, o que pensa, o que imagina através de expressões matemáticas e termos matemáticos. É horrível. Então essa parte eu detestei, sinceramente. Quem é que vai gostar do livro? Quem gosta de exatas. Quem gosta de exatas vai pegar esse livro e vai achar maravilhoso. Inclusive, eu vi várias resenhas de pessoas que tinham formação na área de exatas, né? E elas falavam maravilhas a respeito do livro, que o livro, que eles adoraram o livro. O livro é bom, a história é interessante. Só que esse detalhe do autor ficar o tempo todo falando e tentando se explicar através da matemática, para mim foi péssimo. Entendeu? Não é que você não consiga entender o livro, você vai entender o livro pelo contexto. Né? Quando ele começa a fazer lucubrações e usando termos matemáticos, expressões matemáticas, aquela fala um pouco mais técnica, você não vai entender, mas você vai entender o contexto. Pelo contexto da história você entende. Então, assim, o conselho que eu vi em várias resenhas, né, de outras pessoas, em vários comentários de outros leitores, era leia sem se preocupar em entender essa parte quando ele começa a falar de matemática, entendeu? Vai passando batido, né? E, inclusive, eu estou lendo um livro agora, que é Como Ler Livros, que diz a mesma coisa. Quando você pegar um livro que ele for complicado para você, pessoalmente, que ele for mais difícil para você, no caso esse foi por causa dessa questão,
você não deve ficar parando toda hora para tentar entender aquilo. Você leia corrido até o final, porque para você não desistir de ler o livro. E eu confesso que se eu tivesse começado a parar, eu teria desistido, porque eu cheguei com muita dificuldade, entendeu? Na página 100, e só depois da página 100, mais ou menos 100, por volta da centésima página, é que a leitura começou a fluir. E aí foi tranquilo até o final. Mas se eu tivesse desistido logo no início, eu não teria vencido. Então, é um livro importante, é um livro que deve ser lido. Eu leria o livro de novo se eu não tivesse lido. É um livro que eu acho que deve ser lido pela sua importância histórica, pela sua importância dentro do gênero da distopia, que foi um dos primeiros, o mais relevante, influenciou George Orwell, influenciou também o autor de Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley. Então, é um livro importante que deve ser lido. Se você quer ler as distopias clássicas, tem que ler Nós do Zamiatin. Entendeu? Então, assim, mas para mim essa leitura recebe 3 estrelas, justamente por essa dificuldade. Ela não é uma leitura palatável para todos os leitores. Então, para mim a leitura vale, eu recomendo, mas vou dar 3 estrelas apenas, diferente dos outros livros que eu amei, que foi 1984, que é outra distopia, Revolução dos Bichos, que também adorei. Então fica aí a resenha. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir novamente, se inscrevam aqui no canal, comentem, façam sugestões. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e até o próximo vídeo.